noite a todos que vai chegando, que chegou. Sejam bem-vindos aí a mais um Proativo em Pauta. Hoje aqui dia 8 de junho, nosso primeira live do mês de junho. E não podia ser diferente, né? De especial, nossos convidados são vocês. Então, o que a gente vai acontecer hoje? A gente vai convidar pessoas que estejam disponíveis aqui, que queiram compartilhar conosco essa troca de informação de uma live, né? Poder também estar do outro lado também, não só como telespectador, né? Mas também poder protagonizar também suas histórias aqui conosco. E à medida que for entrando as pessoas ou que tiver interesse, pode deixar aí o comentário, tem interesse, que a gente vai organizando e vendo de acordo com o tempo. O tempo da live ela dura 1 hora, né? Que o Instagram ela encerra quando dá 1 hora. Então já se passaram aí 10 minutos, temos 50 minutos pela frente. E como é que vai funcionar? Vamos chamar a primeira pessoa que estiver disponível. Né? Eu estou aqui logado com o Instagram da Proatif, então eu vou ficar e aí na hora que a pessoa estiver disponível, vou chamar e aí vai sair a câmera de Jussi e vai entrar da primeira pessoa. Então a primeira pessoa, básico, vai se apresentar, falar da sua formação, né? Fiz não sei o que lá, faculdade não sei aonde, pós-graduação não sei aonde, não sou formado em tal e tal, não importa o que seja. Se quiser falar sua formação e a ocupação atual. Atualmente eu trabalho com isso, trabalho com IGO, desenvolvo certo tipo de atividade, né? A apresentação, o nome, a formação e a ocupação atual, né? A apresentação. E aí vamos conversar sobre as experiências especificamente nesse período de pandemia, né? Como é que está você na sua profissão, você no seu dia a dia, no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, como é que está sendo agora nesse novo momento, né? Como é que está acontecendo? Porque nós compartilhamos aqui durante 3 lives, né, nossas histórias de convidados que passaram por aqui, como é que eles estão desenvolvendo os trabalhos deles durante esse período, né? Então, cada um contou como é que está atuando dentro da educação física, ou seja, na atuação, né, como ator, ou, com advogado. Então, todos explicaram mais ou menos como é que estão funcionando. E agora a gente quer ouvir também a galera que sempre acompanhou, agora a gente quer também ouvir um pouco eles, né? Perfeitamente. Assim, Rafa, já que ninguém se habilitou nesse primeiro momento para falar de suas experiências em relação a esse período de pandemia, eu gostaria de falar um pouco da minha experiência como pai e como professor nesse período de pandemia, né? Eu Ó, particularmente, no momento aqui nós temos Pauliana, George e Matias. Vamos ver. Os três têm interesse. Vamos ver se vocês. assim, Rafa, Pronto, conseguiu. eu quando falei com Poliana hoje a respeito da live, ela me disse que teria alguma situação relacionada à questão do tempo. Talvez ela nem pudesse participar da live. Então, já que ela está aí agora, disponível, seria interessante você chamar ela, porque ela aí daria a parcela de Ela, contribuição dela, pronto, ela né? respondeu. Disse que gostaria de participar. Então, Pronto. Beleza. Aí ela já vai adiantando aí. Beleza? então temos Pauliana primeiro, os demais que for vindo aí vai ao Matias também, então o Matias é segundo, né? Então, como temos mais ou menos 47 minutos, vamos tentar estabelecer aí um tempo médio de 10 minutos a princípio para cada, né? E aí depois a gente vai vendo se vai para 15, a depender da quantidade de pessoas. Já que hoje não vou Pronto. poder participar até o final. Pronto, então a gente faz primeiro com Pauliana. Entendeu? Beleza. Antes, deixa eu ver com o professor Jussi. Quer alguma fala, professor Jussi, falar antes de. Não, eu iria falar das minhas experiências
tanto como professor, como pai também nesse período, mas eu posso deixar para o final e deixar que Poliana fale agora, beleza? Certo, certo. Pronto. Então eu vou chamar aqui, aí então só pessoal, Jussi, possivelmente possa não estar acompanhando. E aí você vai vendo também que for dizendo e você vai atualizando. Vai ser primeiro é Poliana, depois é Matias, e aí depois quem vir você vai organizando, vai botando na lista aí. Número um, Beleza. tal, número 2 tal. Que aí na hora que Tipo uma vir fica mais fila. fácil para chamar a pessoa, viu? Tranquilo, tranquilo. Beleza. Então, beleza, professor. Então, até daqui a pouco. Vamos agora chamar a Poliana para começar nosso bate-papo. Valeu, valeu. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, irmão. Então se prepara aí, Poliana, que agora vamos chamar você para. Pronto, convite feito. Boa Boa noite. noite. Consegue me ouvir direitinho? Aqui estou ouvindo direito. Aqui Boa noite, tá tudo bem. Rafael. Boa noite, Jussi. Boa noite aos demais presentes. É um prazer participar dessa live com vocês, viu? Bom, me apresentando, eu sou Poliana, para quem não me conhece. Sou pedagoga, fiz licenciatura plena em pedagogia pela UFES, na Universidade Estadual de Feira de Santana. Sou especialista em psicopedagogia institucional, clínica e hospitalar. E há 3 anos atuo como professora na rede pública de ensino em Dias d'Ávila. Também como colega aí de Jussi, lá no Isso. município. Isso. Ótimo, ótimo. Então, você deve estar mais ou menos profissionalmente, né, atualmente com a mesma situação que o professor Jussi, né? Isso. Em questão em casa, às vezes tá tendo que trabalhar em casa, dando aulas, né? Todo aquele protocolo. É, Mas então, compartilhe como é que está sendo para você esse momento, diferença para você, como é que você está lidando com tudo isso, família, tudo ao mesmo tempo. então, para mim está sendo um momento assim diferente, né? Complexo, porque eu não pegou a gente de surpresa, na verdade. Assim, tivemos que ressignificar a nossa prática, né? Como profissionais e também acho que como família, porque tudo mudou. Eu costumo dizer que nós brasileiros somos muito do abraço mesmo, né? De interação. E isso está muito difícil, como brasileiros, não ter essa interação, né? Tão próxima assim entre os sujeitos. E na escola não está diferente. E se tratando de escola pública, vocês sabem que a desigualdade social fica evidente, né? É muito complicado. Então, eu vejo assim que a minha relação com os meus alunos está muito restrita. Eu tenho poucos alunos que têm acesso à internet, né? Então, assim, alguns eu tenho no WhatsApp, por exemplo. E aí eu consigo interagir, né? Me relacionar. E a gente tem conversado até sobre os temas, né? E as várias questões que estão emergentes assim na sociedade, né? Problemas vários que estamos tendo e não só do Covid-19, né? E eu tenho achado assim interessantíssimo como os meus alunos estão crescendo também, né? Em meio à crise. Então, tá interessante também nesse sentido, apesar de toda a tragédia, a gente vê algo significativo também. Sim, é verdade o que você falou aí. Fora o problema do Covid, ainda outros problemas, inclusive sociais, né? Isso. Também, Isso. fora estruturais, ainda sociais, ainda tudo ao mesmo tempo. E É. realmente não está sendo fácil. Eu não sei como é que o livro de histórias vão chamar esse período aí, 2020, porque
Verdade. Vai Precisar entrar, de né? uma matéria só chamada 2020. É. Porque E a realmente. educação, nesse contexto, está muito sofrida no que diz respeito à educação pública, né? Meu filho estuda em escola privada e eu vejo a diferença gritante, assim, né? Como realmente o processo é desigual, né? E como as crianças de rede pública precisam ainda ser muito mais assistidas do que o que são, né? Então, eu vejo que, por exemplo, eu, o colega e amigo aí, Jussi, nós temos realizado as atividades de forma diferente. Então, a dinâmica da rede pública é diferente da rede privada. A gente não consegue ter aulas remotas com os educandos, porque a maioria não tem acesso à internet e a realidade da nossa comunidade, que é carente, às vezes as famílias só têm um celular para compartilhar com todo mundo. E geralmente é o adulto que vai levar para o trabalho. Então, a gente não tem acesso a aulas remotas, e aí o que a gente pode fazer é elaborar atividades quinzenalmente, formar um caderno de atividades, e a SEDUC, né, avalia, corrige, e aí distribui para a comunidade. Então, está sendo assim. Já meu filho tem aulas remotas, né? Todo um suporte. Sim, sim, a diferença é gritante mesmo. E ainda Demais. tem a história de que essas aulas elas não seriam computadas como carga horária, né? Não tava, e Exato. agora que estão revendo isso, então, outro Estamos problema, trabalhando com o incerto, né? Estamos sim, trabalhando com o incerto. Mas, assim, eu acredito também, a gente, como ser humano, pede em nossas orações e de acordo com a crença de cada um, que cesse, né, essa pandemia. Mas também acho que a gente vai levar aí uma forma diferente de ver o mundo, né? Eu tenho uma frase assim de Heráclito de Éfeso que para mim é marcante, que é mais ou menos assim, ele diz que ninguém, né, nenhum homem consegue entrar duas vezes no mesmo rio, pois da segunda vez não é mais o mesmo homem e nem o mesmo rio. Então eu sei que jamais vamos sair de um momento como esse, único, né, muito difícil, da forma que estávamos antes. Então vamos precisar aí refletir, nos cuidar mais, né, e repensar toda a nossa vida, estrutura não só educacional, mas como pessoal também, né? com certeza, é uma mudança brusca para todo mundo e eu fico me perguntando assim a questão de gerações, né? Para uma criança que está vivendo isso agora e para a gente que realmente até umas gerações mais à frente está vivendo isso pela primeira vez, pelo menos aqui no Brasil, né? Já aconteceu outras pandemias, mas não chegou a atingir a gente tão grande como está atingindo agora. Com Então, a certeza. forma como a gente entra e como sai também tem uma diferença de uma criança. Como é que a criança está enxergando tudo isso, né? Exato. Para ela, tudo é brincadeira, tudo não tem um senso de responsabilidade que a gente tem e tem que ter. Então, Com como certeza. essas crianças estão entrando nesse período e como é que elas vão sair desse período para seguir em frente, né? Que é que vão tocar a humanidade aí para frente, né? Então, Com é isso certeza. que eu também eu acho que a questão, e aí a Sim. educação não está fazendo, a gente está com esse problema da educação, que não estava tratando do antes e muito menos o agora, esse problema de agora. Uhum. Então, fico me perguntando, fico tentando entender, com certeza vai ser diferente, mas como vai ser esse pós, né? Eu acho que realmente é uma oportunidade para muitas mudanças, e muitas mudanças positivas, que, claro, a maior, o meu problema é mortes, isso aí não tem inegável, as mortes, Com né? certeza. Mas a gente tem É a chance aí de complicado. quem está vivo fazer mudanças positivas para seguir. Só que justamente com esses problemas de educação, que a gente está, principalmente educação, que a gente está tendo, né? Descaso com educação, saúde, cultura, com tudo isso, fico me perguntando para onde é que a gente vai ser levado. Se para um ponto
a gente vai avançar ou vai ficar ser deixado para trás das outras nações que são muito mais avançadas e vão conseguir, como na Europa já está conseguindo já tocar para frente. Sim. Então, Nós aqui vivemos um tempo crítico mesmo. E acho que é como você disse, a gente ainda. Eu até converso às vezes com Jussi e outros amigos meus, Matias, que está aí também. Até agradeço aí minha sobrinha, a Kate entrou, cunhada, Lorena, Maurício, amigo, beijos para todos. Eu converso sempre com eles, né? Que acho que a nossa primeira preocupação agora é a sobrevivência, né? Porque tá muito complicado. Então, a gente até fala muito, né, de educação, saúde e todas essas instâncias, mas a sobrevivência agora é crucial. E pós essa sobrevivência, como você bem disse, como é que a gente vai lidar com tudo isso no pós-pandemia, né? Porque, por exemplo, quando nós, eu digo profissionais da educação, né? Voltarmos ao espaço da sala de aula, como é que vai ser isso? Como que o estado emocional das crianças, dos professores estarão, né? Porque não é só pensar no sujeito como um sujeito que está ali para aprender, né? Não é só um conteúdo. A gente tem corpo, né? Tem alma, o corpo fala. Vocês que são profissionais da educação bem sabem disso, que tá tudo interligado. Somos seres complexos, né? Então, como que a gente vai lidar emocionalmente, fisicamente, né, com esse pós-pandemia? E até mesmo a questão da interação, né, entre os sujeitos, professores de educação física, nós, pedagogas e pedagogos, como a gente vai interagir, né? Então, é uma preocupação macro, assim, né? É o todo e as partes. A gente está preocupado com tudo, na verdade, mas, sobretudo, com a sobrevivência, né? E aqui em casa não tem sido diferente. Acho que para todo mundo, viver esse pânico de não poder sair nas ruas sem máscaras, principalmente de não poder assim interagir de forma integral com a nossa família, né? Isso está sendo complicado demais, porque a gente tem familiares, brasileiros são afetuosos, né, em sua essência, e a gente não pode transmitir afeto. E até quando a gente vê alguém, a gente fica constrangido de não poder cumprimentar, de ter que, né? Ou se alguém vier cumprimentar, a gente barrar. Então é um momento constrangedor também. E é isso, né? É encarar esse novo desafio. Eu acho que esperança a gente não pode perder jamais, né? Que isso tudo vai passar, mas que a gente leve um ensinamento mesmo, né? Um aprendizado de tudo isso e que a gente possa, sim, a palavra acho que é ressignificar, sabe? Ressignificar as nossas vidas, as nossas práticas como profissionais, como pessoa, e é isso. é verdade, você disse tudo. O brasileiro é muito do contato, né? Com certeza. Do contato emotivo, tem o costume de visitar as pessoas, não só as famílias, os amigos, de fazer um churrasco, de ir para um aniversário. E tudo isso, de uma hora para outra, cessou, né? E está tendo que se readaptar dessa forma. É Com certeza. complicado. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Cleise, amiga, aí também entrou. Uma galera Temos ligada, gente. Matias Ori, Adriana, Fernando, Nayara. Isso aí. Pois é, então, Boiano. Então, algo mais, algo que queria falar, Eu acho que complementar? Eu acho que a gente já falou um pouquinho de tudo, né? Educação, vida pessoal. Também gostaria de dizer que, como mãe, eu tenho muitas ansiedades também, né? A gente também. Eu sou professora, mas quando a gente está com filho, a gente é muito mais mãe, né? Do que professor. Profissionais são assim, né? Quando se trata de família, a gente esquece um pouquinho. E aí, muitas vezes, a gente se pega um pouco estressado, né?
A gente vive um momento de ansiedade também quando estamos educando os filhos, né? Quando a gente está mediando atividades e eles também nessa tensão de não poder brincar, né? Então, é um momento muito difícil, mas eu deixo essas duas palavras nessa minha participação: esperança e ressignificar. É isso. É isso aí. Muito Então, obrigada. com essas palavras, encerramos aqui a participação de Pauliana por hoje, né? Espero que brevemente a gente possa ter outros bate-papos. E é Foi um isso, prazer te então. conhecer também, viu? Oi? Foi um prazer te conhecer. Ah, prazer Não também. conhecia nessas lives, eu estou tendo a oportunidade. Um prazer, Rafael. Sim, é um prazer ter acompanhando aqui conosco também. Abração para você aí também. Todo mundo, É, Adriana. Obrigada, pessoal. Tchau, obrigado, Pauliana. tchau. Tchau, tchau. Vamos ver agora o Matias. Deixa eu ver. Pronto, para agora o professor Matias, e vamos chamar você, hein? Muito boa noite, E aí, professor irmão? Matias. Boa noite. Tava meio travando, não foi? Foi, pá, na verdade não Eu tinha tava entrado ouvindo aqui aqui, ainda boa noite. não. Tava, tava certinho Ah, aqui. tava ouvindo aqui a fala de Poliana, da minha amiga Poliana, amiga e irmã Poliana. Desejar boa noite a todos e agradecer, né, por esse momento que a gente, na verdade, é um momento oportuno, né? A gente está começando a descobrir, pelo menos eu, um outro recurso interessante, né? A gente pegar isso para a nosso favor, essas lives, esses encontros aqui. Eu sempre digo que a gente não está em isolamento social. Eu acho que distanciamento seria uma, uma palavra mais adequada, né? O distanciamento. E ele, mesmo antes dessa crise, esse distanciamento já vinha acontecendo, né? As pessoas, eu mesmo sinto falta dessa coisa de estar junto dos amigos, dos colegas, talvez a internet, talvez o celular, a gente em algum momento também teve esse distanciamento, a gente não vê mais os namorados, aquela coisa de namorar na porta, de isso, a gente não vê mais isso. Mas a tecnologia tem essa, né? A gente percebe a partir do momento que a gente consegue ter um carro, a gente já não anda de mãos dadas com a nossa namorada, então isso um percurso comum e que a gente tem que usar a nosso favor dentro do que tem de concreto, das problemáticas, sem falar ainda na crise do coronavírus, da doença. Só estou aqui falando em relação a esse distanciamento, que eu tenho uma impressão, uma boa impressão, que ele já acontecia, mas de uma outra forma. Então, queria agradecer a Certo. vocês. Antes de mais nada, só para. Em relação Porque essa live vai ficar gravada aqui também no YouTube. E para quem não conhece também, quer que você primeiro se apresentasse, falasse da sua formação e sua. Ixi, travou aí para você? Acho que sua câmera travou aí. Bom, travou aí, hein, Matias? Vou chamar aqui pelo nome aqui para ver se as pessoas. Ó, quem tá aí é a Isandra, Alana, Roberval, Bea. Pode chamar o professor Bea agora aí? Enquanto o Matias não volta. Vamos lá, vou chamar o professor Bea. Mandei o convite para ele. Vamos ver se ele aceita agora. Então, novamente, para que aceitar, por favor, se apresenta, fala da sua formação e a ocupação atual. Não, o Matias não abriu não, Matias, aqui não. Eu mandei o convite de novo para você e não abriu.
Obrigado, Pauliana. A gente quer agradecer a sua participação aqui. Foi a primeira a inaugurar essa live de hoje, viu? Muito obrigado mesmo. Sim, eu sou do Zoom. Ser do Zoom. Vai ser, vai. Na verdade, a gente tá pensando na próxima no Zoom ou no YouTube também, né? Quantos minutos nós temos aqui? 20 minutos, hein? Enquanto isso, vamos aos comentários. Fala, Tino. E aí, Rafa, tô de volta, hein? E aí, meu irmão? E Rapaz, aí? eu acho que a câmera de Matias está com algum problema ou a internet. Ele não está conseguindo. A imagem dele não fica muito legal. É, Tem algumas agora pessoas se sua imagem queixando. apareceu aqui, não? Vem cá, sua câmera tá ligada? A minha tá. Tô É, ouvindo você, mas não tô vendo, não. não tá me Não vendo, não, apareceu. Rafa? Não apareceu seu quadro aqui ainda, não. É Ó, o mesmo? professor Bea disse que tá cozinhando aí, ó, que a internet dele tá indo e voltando e tá cozinhando. Aí, ó, a gente já tem o momento da culinária aqui, ó, no nosso programa com o professor Bea, rapaz. Você tá me vendo, Rafa? Não, Jussi. Professor Bea, apareça aí, vamos ver, contar isso. E agora? Agora apareceu. Ah, Então é isso, ó, o Matias agora apareceu. tá com problema na internet dele, depois a gente vai tentar chamar de novo, mas tá demorando, às vezes quando aparece, fica tentando carregar e não consegue, né? Bea disse que tá cozinhando lá, mas Tá, seria até bom para poder passar a receita aí, né? Um o pessoal momento tá de me vendo dica aí. A culinária. amiga minha, Elisandra, disse que tá me vendo aí, ó. Um abraço, Elisandra. Não, agora tá vendo já. Tá beleza aí, Rafa? Tá Pronto. beleza. Ó, das pessoas Rafa, que tem aqui, vou chamar aqui rapidinho, só para poder saber. Ó, sim. temos a Lana, a Elisandra, Paulinha, Bea, Matias, Nayara. Alguma dessas pessoas gostaria de falar? Que aí assim que terminar com o professor Jussi aqui, a gente já se prepara e chama. Salientando, Rafa, que essa live que a gente fez, a gente teve como objetivo disponibilizar o espaço para que as pessoas falassem, né, para que elas fossem protagonistas desse espaço, né, para que cada um falasse um pouco de suas experiências durante esse período de pandemia em casa, né? Seja ela professor ou não, que elas possam expor aqui na live suas vivências. Não há nenhum tipo de engessamento, nenhum tipo de preocupação em relação ao que vocês vão falar, porque, na verdade, cada um vai expor apenas suas experiências, né? Suas vivências durante esse período. Então, as pessoas fiquem bem à vontade, fiquem bem tranquilas, caso queiram expor aqui suas experiências durante esse período de distanciamento social, tá? Claro, claro. A gente viu o exemplo aí de Pauliana, né? Que ela falou tanto profissionalmente como pessoalmente, e às vezes as pessoas também podem se identificar com alguma experiência da dela, tá passando por a mesma situação, né? Ela com relação com o filho dela, porque a gente sabe que criança é bom, criança é legal, mas também tem seus problemas né, de Claro. convivência, e mais nesse período a mais que você fica mais no dia a dia, às vezes você tem que dividir o tempo também do trabalho e tempo com a criança. Então a gente sabe que tem esses problemas também, não adianta, nem tudo é maravilha, né? A gente sabe que a vida faz parte, né? E criança tem Tem os toda. momentos deles que tá ali danado, arretado, e aí a gente tem que saber segurar. Então isso é uma coisa normal na vida das pessoas. Minha irmã aí, ó, tá pedindo dicas de Aí, exercícios vai, mãe querendo para fazer dica. em casa.
Aqui está parecendo futsal, handball, o atleta entra, sai, entra, sai. Exatamente. Mas, Ó, falando aí, aproveitar o tempo aqui que sua irmã pediu dicas de treino, tem uma coisa que a gente falou na primeira live que estava acontecendo, né? Que é a questão dos aplicativos e das aulas remotas e tal, que essa pandemia, na verdade, ela acelerou todo esse processo. Agora, essa semana, o grupo, meu Deus do céu, enfim, é um grupo americano, eles acabaram de lançar, tipo, o Uber do exercício, o Uber da educação física, Uber personal, né? Que estão batizando de Uber personal. Tem o nome, eu me esqueci qual é o nome da empresa. Que é nesse formato, é um aplicativo que ele está abrindo agora aqui, como se fosse um Uber mesmo, você se cadastra, os professores se cadastram, eles estão abrindo 2.000 vagas para os profissionais de educação física. E como é que vai funcionar? São aulas baratas, a partir de R$ 30 que a pessoa vai ter, e que você, o usuário, vai ter lá no seu aplicativo, e cada dia pode ser um professor diferente que vai dar aula para você. Né? Vai dar aula, você paga um valor mensal, e todo dia você sempre vai ter um professor. Às vezes pode ser o mesmo, às vezes pode não ser, pode ser professor daqui ou de outro lugar do mundo. Enfim, já chegou isso, né? Isso já está se tornando realidade. Ao meu ver, eu tenho minha opinião sobre isso, é bom, mas ao mesmo tempo ruim, né? É o bom, você democratiza, você tem acesso a uma gama de profissionais, a um preço mais acessível e tudo. Só que o problema é que você também, como é que eu posso dizer, né? Nem degrinha a imagem, mas você realmente perde um pouco o valor do professor, né? Do professor presencial. E a questão de você ter um professor específico, né? Seu, que te acompanha sempre, aí sabe dos seus problemas e te acompanha. E nesse aplicativo, cada dia pode ser um, ninguém sabe quem é. Enfim, isso já está sendo uma realidade aqui. Só compartilhar e dividir opiniões. Tem que a gente falar, né? uhum. Rafa, eu estou observando aqui que realmente o tempo ele está bem remido, bem encurtado. A gente só tem 9 minutos aí. E eu vou falar um E, pouco a respeito desse cenário nosso de isolamento domiciliar, ou como o Matias falou, distanciamento domiciliar, baseado nas questões relacionadas à docência e ao ato também de pai ou de responsável durante esse período. Aí falo aqui não apenas como professor, mas também como pai. Durante esse período de pandemia, eu pude observar que as minhas ações com o meu filho em relação às atividades do dia a dia dele da escola, eu tive que me debruçar um pouquinho mais em determinadas atividades, por conta dessa disponibilidade de tempo, né? Já que antes da pandemia, quando havia essa necessidade de que eu interagisse com ele, tivesse menos tempo, né? As coisas eram um pouco mais, acontecia de forma um pouco mais rápida. E agora, por conta dessa disponibilidade de tempo, eu estou podendo mergulhar um pouquinho mais com ele em várias atividades relacionadas à escola dele. E aí, eu sou professor, tem alguns conteúdos relacionados às atividades dele, que ainda que eu seja professor, eu tenho algumas dificuldades, né? Poder ajudá-lo. Aí eu fico imaginando pais de alunos, né, que não são professores, que não têm as habilidades e competências de professor, e que, nesse período de distanciamento social, acabam tendo que se debruçar diante de determinados assuntos, né, e para poder fazer com que esses seus filhos compreendam esses assuntos
e assim eles possam resolver suas atividades. Então, durante esse período eu pude observar que, ainda que não haja uma valorização do professor, a partir desse período de pandemia, a gente pôde perceber que é um momento para reflexão a esse respeito, porque diante dessas dificuldades todas que esses pais vêm tendo em suas casas com seus filhos, nos prova que o trabalho docente não é tão fácil assim como muita gente acha que é, né? E isso nos prova que nem todo mundo pode ser professor, ainda que a pessoa tenha uma determinada formação, ainda que ela seja conhecedora de vários assuntos. Ser professor não é algo fácil, é algo de extrema complexidade. E eu fico imaginando muitos pais com dificuldades, com 1, 2, 3 filhos em casa. Aí você imagine nós, professores, em sala de aula, com 30, 35, 40 alunos. Então, tem que ter didática, tem que ter metodologia. Então, essa minha fala é baseado, tem como finalidade fazer com que as pessoas reflitam a respeito da importância real do professor, né? A gente vive em um país que não há uma valorização com relação ao trabalho docente. E a gente sabe disso, né? Sobretudo no espaço público. Então, a minha reflexão é nesse sentido, né? Não é fácil. Inclusive, a gente viu aí no WhatsApp aí, vários vídeos viralizando aí com pais, supervalorizando a ação do professor, não é? Por conta desse período de pandemia que eles estão em casa com seus filhos e não estão conseguindo dar conta, né, desses trabalhos do professor. E com 1, 2, no máximo 3 crianças em casa. Aí você imagine o professor. Até porque esse público que eu lido no meu dia a dia de trabalho como personal trainer é um público com a idade um pouco mais avançada, é um pessoal um pouco mais conservador, e eles normalmente possuem uma doença crônica. E por conta disso, eles preferem a presença do professor ali, né, as ações no dia a dia. Então, assim, eu, durante esse período, me apropriei de vários recursos relacionados à tecnologia, né? Chamada de vídeo, videoaula, liguei para alguns alunos, sempre estive a todo momento à disposição deles. Mas Bom, eu vou aí, Jussi. Agora você agora aí. Por enquanto, nós temos aqui Girleide conosco. sim, é uma grande amiga aí. Eu estava falando, Rafa, a respeito desses recursos que a gente tem utilizado para ter o contato com os nossos alunos. E, assim, as pessoas não sabem, muitas vezes, diferenciar, né, esses diversos recursos no que vai, de fato, caracterizar determinadas ações em relação a esse processo de ensinar e de aprender. Por exemplo, a videoaula são aulas gravadas e que não há interação professor-aluno. Ali naquele momento, o
o aluno ele apenas tem acesso a um determinado conteúdo e ele não interage com o professor, né? Já a chamada de vídeo, existe interação professor-aluno e vice-versa, né? Mas é importante salientar que essas aulas são combinadas normalmente com o aluno em um determinado horário que seja bom para o aluno, né? Aí eu estou falando de chamadas de vídeos utilizadas principalmente para quem atua como personal trainer, né? Tem vários colegas que têm feito chamadas de vídeos em determinados horários. Já as aulas online, existe interação professor-aluno, aí vice-versa, desde que o aluno tenha interesse em interagir nesses casos, né, de videoaula. E aí, normalmente, essas aulas são marcadas em um horário previamente, né, e esses alunos estarão lá, né, é um público específico para esse tipo de aula, né. Já as lives, o professor até interage com as pessoas, mas ele não tem como atender a todas as pessoas que ali estão, até porque muitas vezes nas lives a quantidade de pessoas é muito grande e não tem como você atender todo mundo, né? E o público é bastante variado. Porque eu tenho... Acho que travou de novo aí. Estamos aí com o Miller, professor Miller na área também. diferenças, né? Não é tudo uma coisa. Bom, a sua cara tá travando, Jussi, o seu. Né? Oi? Tá travando aí. Agora voltou. Mas o seu ficou fora de live. Travou. Acho que é a sua internet, viu, Rafa? Jussi? Oi, tô aqui. Tá me Tá, agora voltou. O seu retorno. ouvindo, Rafa? Vai fazer o quê? Vamos fechar? Fazer o encerramento também, né? Já são 8 e pouca. Na verdade, eu tô desde 5 horas online, né? Porque eu tava Sim. numa outra aula online, então aqui já. Eu tô... Deixa eu ver o que mais está aqui. Aí, ó, por enquanto que retornou Jadson e Girleide. Não sei se algum dos dois quer falar alguma coisa. Se quiserem falar alguma coisa, podem dizer aí. Se não, a gente faz o encerramento. Ninguém quer falar, não. É importante, Rafa, a gente até salientar, inclusive para as pessoas que vão assistir a live, que queiram assistir a live depois, que a gente teve alguns problemas de ordem técnica, né? Internet ruim e tal. E a gente fez essa live com o intuito de abrir o espaço para que as pessoas se manifestassem aqui na nossa live, né? Falando a respeito de suas experiências nesse período de pandemia, no isolamento domiciliar, em casa, com filhos, ou com crianças, enfim. Falar de suas experiências como profissional, como pai, como mãe, um tema assim bem livre, bem aberto. Então, não houve uma temática específica para que a gente falasse. A gente deixou aberto para que cada um colocasse aqui as suas experiências. E agradecer as pessoas que participaram, né? Pedir desculpas por alguns pequenos problemas que aconteceram agora no final e dizer que as próximas sejam melhores e esperamos que de alguma forma a gente tenha contribuído. E um dos intuitos nossos aqui é minimizar um pouco esse momento tão turbulento que a gente vem passando,
né? De modo que a gente consiga interagir com outras pessoas e expor tudo aquilo que a gente deseja, né? Então, eu acho que é isso aí. É isso mesmo, professor José. Exatamente isso. Foi um momento de compartilharmos com quem geralmente acompanha, né? Sempre acompanhou essas lives. E agora pode ser protagonistas. A gente tentou, né, com o Matias, a gente teve um problema, né, de comunicação na internet com ele. Tentamos também o professor Bea, mas aí vamos preparar direito com eles para que na próxima a gente já deixe tudo já arrumado com eles e preparado, né? A gente chamá-los e ainda conversávamos ainda com eles ainda, né? O professor Bea tem muita história aí, muita experiência ao longo da vida. O professor Matias também aí já de uma outra disciplina, né? Também, então tem super experiência para dividir conosco. Verdade. E é isso, vamos encerrando por aqui. Então, para quem chegou agora, já estamos na segunda parte da live, né? E para quem está acompanhando aí desde sempre, muito obrigado a todos vocês. E em breve iremos disponibilizar a programação aí do mês de junho. Essa foi a primeira. Nós quisemos começar com vocês. E aí se prepare, fique de olho nas próximas, que iremos divulgar aí no Instagram da Proatif. E pode acompanhar os vídeos, as lives todas lá no YouTube. Procura lá Proatif no YouTube, que está tudo lá salvo lá, tudo gravado lá. Tá, ok? É isso. Obrigado, encerrando por aqui. Obrigado, professor Jussi. Obrigado Valeu, a todos. Rafa. Abraço, Rafa. Boa noite a todos. Boa semana para Abração. todos.